Eventos memoráveis da manifestação popular. Passagens que entraram para o livro de memórias da cidade de Divinópolis. Confira. A ideia de publicar um livro sobre a história de Divinópolis surgiu no ano do centenário, 2012, para aproveitar esse momento que a gente rediscute as questões da história da cidade. Nós temos a história oficial, que é contada nas escolas, mas a história ela vai além dessa história oficial. E nós estamos trabalhando com a memória. Nós tínhamos aqui também a presença dos índios caiapós, que ocupavam essa região. Alguns até dizem que uma tribo indígena aqui, Caiapó, se chamava Caiapó Canditéa, que diz menção à cabeça iluminada, Canditéa, ou cabeça, teia é fogo, cabeça de fogo, cabeça iluminada. E por incrível que pareça, por ser aqui, ter sido aqui construído o Arraial do Espírito Santo, o Espírito Santo é isso, também é fogo, é iluminação. Então essas duas coisas, a história ela vai se encontrando em situações diferentes. E é isso que nós queremos mostrar. É interessante porque a partir do momento que o projeto Divina História mobilizou diversas pessoas, nós conseguimos descentralizar a história, porque antes a história ela é contada por poucas famílias, pelas primeiras famílias dos moradores aqui. E aí cada um tem um fragmento dessa história. A história ela é muito dinâmica, a história ela é vida, ela não é apenas aquele momento que passou, né? E isso fica na memória das pessoas, no coração das pessoas, no sentimento das pessoas. E quando você conta com muitas pessoas colaborando para uma só história, você tem aí uma história bem contada e uma tradição que vai se perpetuar por muito tempo. Porque a história oficial, ela é mal contada, ela é limitada. E a gente quer ampliar essa discussão da história. A história do reinado aqui se mistura com a história da cidade, né? E ela se diferencia. É uma cidade nova, né? Mas desde 1800 e... quando tinha a Matriz Velha aqui, tinha o reinado. O reinado é uma cultura mineira. Ela foi criada pelo famoso Chico Rei, na Vila Rica de Ouro Preto, que ele transformou o congado no reinado. O congado era uma luta entre dois grupos. Por isso é que tem o capitão. Manteve muita coisa o reinado manteve muita coisa do congado. Mas tem o capitão, tem os soldados, tem a farda, tem o quartel, tem toda a hierarquia. O capitão era o chefe do grupo, que simulava a luta. Normalmente eram os congos contra os moçambiques. A partir do Chico Rei, outros grupos vieram unir-se, como o Bate-Pau, que é o vilão. O vilão é de origem francesa. Faz muito com a quadrilha de festa junina. Vieram os marinheiros, os marujos, que é lá da região de Pirapora, ali do Rio São Francisco. Vieram unir-se. Tem os catopés, que é de origem indígena. Tem os penachos, ou caboclos, que se vestem não aqui, mas na região, se vestem todo de penas, é chamado de penachos. Isso aí foi a partir do Chico Rei. Teve uma época, nos anos 20, eles fotografaram as festas africanas e mostraram na Europa.
O catolicismo lá no Brasil é isso aí, que era macumba, candomblé, as umbandas. Então lá no Vaticano, eles aconselharam, parece que é o Papa Pio X ou Pio XI, aconselhou que o católico não podia se aproximar de nenhum ritual desse. Aí as autoridades aqui falaram, não, nós não vamos proibir, não, nós vamos extinguir isso. Então, até pouco tempo, todo o ritual africano, e nessa época, deu logo depois da ditadura Vargas, então o Getúlio Vargas, para ficar em paz, tudo que a Igreja Católica fazia, o Vargas apoiava, que era para ninguém incomodar lá na sua ditadura. Então eles resolveram acabar com tudo que se fizesse referência ao africano. E o Vargas apoiou, tinha um decreto. Então qualquer terreiro de macumba, terreiro de umbanda, de candomblé que tivesse, qualquer parte do Brasil, ele era reprimido, sabe? Até há pouco tempo ainda tinha medo. Por exemplo, os candomblés eram tudo clandestino, era escondido, tinha medo da polícia. Tinha um bispo de Belo Horizonte chamado Dom Antônio dos Santos Cabral, que ele foi bispo lá no Natal, lá no Rio Grande do Norte. Ele chegou aqui e falou assim, eu vou acabar com isso. Aqui em Divinópolis, por exemplo, não tinha candomblé, não tinha nada disso. Tinha um reinado, que era de origem africana, que era o congado. Aí ele resolveu acabar com isso aqui. Aqui em Divinópolis não, na região de Minas. E ele teve um apoio muito grande, que foi o bispo de Luz, uma cidade próxima chamada Luz, se chamava Dom Manuel, apoiou. Então eles começaram a caçar e acabar com isso tudo. E chegou aqui em Divinópolis, os padres na hora da missa, no púlpito, na hora do sermão, eles fulminavam para acabar com isso, que era uma coisa proibida, que era cachaçada, que era feitiçaria e tal, que a igreja não apoiava isso, não admitia isso. E isso aí, eles já, uma vez eu conversei com um padre, ele falou que eles já aprendiam isso no seminário. Quando eles saíam do seminário, já saíam com isso na cabeça. Não pode, não pode. E aqui em Divinópolis, tinha uma diferença aqui entre a maçonaria e a Igreja Católica. Justamente por isso, porque esse terreno todo era da igreja. E o povo estava invadindo os terrenos, sabe? Fazendo casa. E a igreja combatendo e tudo. E a maçonaria resolveu, não, vamos tomar esse terreno dos padres. Para que esse terreno não? Então pegava daqui, ia lá perto da fábrica de tecido, lá na igreja de São Geraldo, a Cidil, isso tudo aqui era da igreja, esse terreno todo. Então havia essa briga, por causa de terreno, com a maçonaria. E a maçonaria, para fazer raiva nos padres, falou assim, eles não querem que faça a festa não, dos pretos batendo caixa, vai ter sim. Enquanto tiver uma procissão, eles sair aqui com o santo, com a imagem aí, andores, sabe? Vocês podem bater a caixa de vocês. Então houve muito atrito, muito confronto, sabe? A ponto do Dom Cabral excomungar o maçom, que era o Pedro X Gontijo, e o chefe do reinado aqui, que chamava José Aristide de Sales. Ele era protegido do Benedito Valadares. Ele foi criado em Pará de Minas, na fazenda dos Valadares. Ele era um preto, eles achavam até que ele era feiticeiro. E todo mundo tirava o chapéu para ele. Ele passava na rua assim, todo mundo, quando não dava para voltar, eles desciam do passeio para não cruzar com ele. Ele era super respeitado. Diz que ele ia lá, Benzinho, o Palácio da Liberdade, lá em Belo Horizonte. Ele era protegido do Benedito Valadares. Foi criado aqui em Pará de Minas. Toda a região vinha fazer a festa aqui. Itapecerica, que foi de onde veio tudo, né? Porque aqui pertencia a Itapecerica no início. Bom Despacho, essa região toda aqui do lado de Luz, vinha fazer a festa aqui, sabe? Santo Antônio do Monte, tudo vinha fazer a festa aqui. Porque os padres não deixavam fazer lá, eles faziam aqui.
Então ele foi lá, tinha lá com o time do Palácio da Liberdade, tá, pedindo para deixar a coisa correr aqui. Então, uma vez dizem que eles estavam vindo aqui do bairro Niterói, tocando as caixas, veio a polícia, cercou tudo, pode parar com isso aí, que isso aqui é proibido e tal. Aí o Zé Aristides tirou o bilhetinho do bolso, mostrou para o sargento, comandante do destacamento, falou assim, ó, eu tenho ordem do governador. Aí disse que ele olhou, chamou o soldado e falou assim, vamos embora, vocês não vão entrar nesse negócio não, que isso aí é outro problema. Isso aí é negócio de religião. Isso aí, então a polícia nunca interferiu aqui. Em todas as cidades eles proibiam. Aqui não. Aqui não. Porque o Dom Cabral, ele tinha uma certa força, né? O povo tinha um medo danado dele, né? Dom Cabral lá de Belo Horizonte, tem bairro Dom Cabral, colégio. Então ele era ele mesmo se considerava o príncipe da igreja, sabe? Não era cardeal, mas se considerava um dos príncipes da igreja. E aqui O mandante. não teve vez, não. Aqui ele não teve vez, não. Nem aqui ele não vinha. Eu fui criado aqui ao lado da igreja do Rosário aqui, ó. Porque quando, no meu tempo de criança, não podia fazer festa, não. Sabe? O padre, era o Dom Cristiano, né? O padre Cristiano, ele proibiu, mas nessa época de que eu era criança, foi quando o Zé Aristides morreu. Quando o Zé Aristides morreu, aí a proteção deles... Da maçonaria. É. Então podia fazer festa do Rio para lá no bairro Porto Velho. E podia fazer festa aqui no bairro Afonso Pena, que era o que chamava Córrego do Barro. O Triângulo das Gerais fica por aqui. Mas se você quiser saber mais sobre o nosso programa, acesse o site triangulodasgerais.com.br. Até breve! Patrocínio Algar, gente servindo gente. Incentivo, Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.